Fala, gente linda! Tudo bom? Ei, Saula, que delícia te ver aqui! Gente, vai ser muito bacana o nosso encontro de hoje, porque é o Tip Hall, é o Hall da Fama do Método Tip. E hoje eu vou conversar com a Carolina já está aqui. Ela vai contar como é que foi a preparação dela, que foi incrível! Carol, seja muito bem-vinda. Vou te adicionar aqui. Peraí, cadê Carol? Ah, Oi, maravilhosa! Tudo bom, Carol? tudo bom, Paula? E aí? Gente, eu tava doida para conversar com você num nível assim que você não tem noção. Já Vamos vou falar por conversar hoje. quê. Mas me fala, olha, primeiro se apresenta aqui para o pessoal. Me fala assim, o seu nome, qual era o seu sonho que dependia do TOEFL? Se apresenta um pouquinho pra gente, aí a gente começa o nosso bate-papo. Tá bom, vamos lá. Meu nome é Carolina, né? Eu tenho 31 anos, sou aqui de Salvador, na Bahia. Eu sou médica, né? Fiz residência em cirurgia e estava fazendo minha especialização, a subespecialidade, na verdade, em cirurgia torácica lá em São Paulo, né? Eu fiquei 2 anos lá e, e nesse período que eu tive por lá, eu tive contato com algumas sub-áreas, né, da cirurgia torácica. E uma delas foi o transplante. Eu cheguei a fazer um estágio, né, fora lá no Canadá, nas minhas buscas é, por um serviço assim de referência para poder conhecer mesmo essa sub-área que eu gostei tanto. E foi lá que eu comecei a gostar mais ainda do transplante e foi aí que começou toda essa história aí em busca do sonho, né? Gente, transplante de pulmão. É. Meu Deus, isso é gigante demais da conta. Mas me conta assim, em que momento o TOEFL entrou, né, na sua história, do seu sonho, na sua caminhada? Em que momento você descobriu que precisava da prova? Então, durante o ano passado, né, eu consegui esse estágio depois de muita luta, assim, eu fui em novembro lá para esse serviço do Canadá que fica em Toronto. É, Quando eu comecei a procurar, eu descobri que era o maior serviço do mundo, né, em transplante de pulmão. E aí eu falei, nossa, eu quero ir para lá para poder ver como é que funciona. Parecia uma coisa assim incrível e totalmente distante, né, da realidade. E aí eu comecei as buscas e vi que tinha esse serviço lá. Eu tentei entrar em contato com a equipe de lá. Teve alguns cirurgiões de lá que vieram para um congresso aqui no Brasil. E aí eu comecei a correr atrás disso e consegui o estágio para ir em novembro, né? E passei o mês de novembro lá, foi uma experiência incrível, assim. Eu saí de lá falando, eu preciso voltar aqui de qualquer jeito, porque lá eles, assim, eles abriram as portas para esse estágio, mas eles têm um programa de formação que é o fellowship, né, que você passa um ano lá para poder fazer, né, aprender a fazer o transplante de pulmão. E é super concorrido, né? Porque vai gente do mundo todo se inscrever e tal. E aí eu procurei saber quando eu saí de lá como é que funcionava essa questão aí da inscrição para aplicar para esse fellow. E quando eu voltei no início do ano, eu comecei a juntar a documentação, né? O que era necessário. Então lá eles dão uma data limite aí do final de fevereiro para você aplicar para os próximos 2 anos. Então eu tive até agora fevereiro para enviar os documentos para ir em 2026, né? Aham. E aí, quando eu vi, estava meio em cima da hora. Pelo que eles divulgavam, era só carta de recomendação, currículo e uma carta de intenção da minha parte. Aí eu juntei tudo assim no início do ano. Quando foi final de janeiro, eu falei: ah, tem um mês ainda para mandar, mas vou mandar. E aí eu mandei. E no que eu mandei, 2 dias depois, assim, já finalzinho de janeiro, me responderam: ah, recebemos os seus documentos. Está aqui a lista de documentos que você precisa mandar mais e que não estava em lugar nenhum isso, né? Ninguém tinha falado quando eu fui lá no estágio, o pessoal falou: ah, não, isso só precisa para depois, esses outros documentos, não precisa esquentar, não. Aí eu falei: tá bom. E aí na lista dos benditos documentos que eu tinha que mandar até o final de fevereiro, estava lá o TOEFL Meu Deus! com Como a é que foi? nota com a nota mínima de 93, sendo 24 no speaking, né? E aí eu fiquei assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Porque eu tinha 4 semanas, né?
Ou seja, eu tinha até o dia 29 de fevereiro para mandar. Eu pesquisei rápido, vi que o TOEFL demora até 8 dias para poder liberar o resultado, então a data que tinha era 21 de fevereiro para poder fazer, que era menos de um mês Meu Deus. daquela data que eu tava. E aí bateu aquele desespero e foi quando eu comecei a procurar tudo aí. E você já tinha me encontrado? Eu que te encontrei? O workshop foi em que momento você chegou a fazer? Como é que foi isso? Então, eu participei daquele workshop que você fez em janeiro, né? E assim, eu comecei as buscas, assim, comecei a procurar no Google, TOEFL, preparação, e eu assim, tem um aplicativo que eu faço aula de francês, que é com professor particular, e eu falei, tem de outros idiomas, vou dar uma olhada aqui, se tem professor particular, porque, sei lá, é uma preparação tão intensiva, é melhor que alguém esteja aqui comigo e tal, e eu comecei a procurar. E procurei no Instagram também. Quando eu coloquei no Instagram, apareceu que eu botei lá TOEFL IBT e apareceu o seu nome lá. Aí eu vi, eu olhei, eu falei, poxa, que organizado e tal, e aí eu fiquei com aquilo. Ainda ia ter o workshop, então ainda ia demorar alguns dias e eu tava naquele negócio, meu Deus, mas eu preciso disso agora. Aham. Acho que ainda ia demorar uma semana para começar, sei lá. E aí eu comecei a procurar isso do professor particular, né, em paralelo. E aí eu achei lá o bendito do professor particular que eu comecei a procurar no aplicativo, nos filtros, né? Botei o TOEFL como se fosse um professor mais especialista em TOEFL. E aí lá, tipo, hora aula caríssima. Aí eu falei, meu Deus, eu vou ter que dar um jeito de arranjar esse dinheiro aí para poder me preparar para fazer isso, porque não é possível que eu vou deixar um sonho de lado só por conta O do, valor do da hora inglês, né? particular, Pelo amor né? de Deus, né? E aí eu falei, vou marcar uma aula experimental com ele. Isso eu já tinha visto você lá no Instagram, eu dei uma olhada nas publicações, aí vi que você mostrava que tinha algumas dicas para fazer a prova, que tinha que entender a prova e tal. E aí eu fui lá no dia, primeira aula com ele. E aí ele, pois não, como eu posso te ajudar? E aí eu falei, ó, é o seguinte, eu já fui falar assim meio envergonhada, né? Eu tenho menos de um mês para me preparar para fazer o TOEFL e, e é isso. Eu preciso fazer umas aulas aí para poder fazer essa prova. Ele, ah, tá bom. E quanto é que você precisa tirar? Aí eu falei 93 com 24 no speaking. Nessa hora ele começou a rir, sério. Ele começou a rir e foi a hora que aí eu fiquei assim, aí ele dando risada, Mentira! tá bom, foi. Aí ele, tá, e tá, quantas vezes mesmo você já fez a prova? Eu falei, nenhuma. Aí ele, você nunca fez a prova, não tem nem a mínima ideia de como é, e você nunca entrou em contato com nenhum conteúdo de preparação? Eu falei, não. Aí ele, é impossível. Ele falou assim, na lá, Mas é assim, ele impossível. não te analisou? Não Não, fez um. ele não fez nada, assim, ele só falou isso. Ele era brasileiro Não, ou era um chinês? professor americano, dos Estados Unidos mesmo. Até porque lá nesse aplicativo você pode escolher se é professor nativo ou estrangeiro e tal. Eu falei, pô, vou ver um cara americano mesmo, assim, porque a gente fica com essa ideia, né? E aí ele, ó, é impossível. A única pessoa que eu vi aumentar um score tão rápido foi uma aluna que eu tive há não sei quantos anos, ela aumentou 7 pontos em 4 meses. Fora isso, eu nunca vi ninguém fazer uma pontuação assim. Aí eu falei, poxa, mas assim, eu tô disposta a estudar e tal, eu tenho só essas 4 semanas, mas assim, eu vou tentar. Na verdade, eu tinha a minha residência que eu ainda estava concluindo em paralelo, então eu estava indo para o hospital todo dia. Mas assim, eu tinha a noite, eu tinha os finais de semana, eu acordava mais cedo, sei lá. Eu falei para ele, assim, se você quiser, eu te ajudo, mas eu acho impossível. Na lata, assim, e ele dando risada mesmo, com aquela Meu risadinha, assim, aí eu Deus. fiquei, velho, não acredita, e aí eu fiquei super na hora, ele, não, a gente, se você quiser, a gente pode tentar, se quiser, a gente marca umas aulas,
Aí eu falei, não, tá bom, obrigada, Desanimou total, né? Nossa, tipo assim, aí tanto é que a aula era de 1 hora, eu encerrei a aula com ele em 15 minutos. Ele, você quer começar algum conteúdo? Eu falei, não, eu vou dar uma pensada e aí eu marco com você as aulas a partir de amanhã. Cara, na hora que eu desliguei, tipo, aquele banho de água fria assim, eu falei, velho, tipo, não dá mesmo pra fazer esse negócio, mas ao mesmo tempo veio um ódio assim tão grande dele, tipo, uma vontade de querer provar o contrário. E, não, ainda teve uma coisa que eu esqueci. Eu falei pra ele assim, poxa, será que realmente não dá? Porque eu vi é, no Instagram algumas pessoas, né? Tem uma professora em específico, ela fala assim, que tem algumas dicas de como fazer a prova e tal. Tem algumas manhas. Aí ele falou, não existe isso de ter de manha para fazer essa prova. Se tivesse manha para fazer essa prova, não seria a prova mais uma das provas mais respeitadas do mundo. Então não tem nenhuma diquinha para fazer essa prova, não. Ou você estuda inglês e aprende a fazer, ou você não vai tirar essa nota nunca. Bem assim. Falei, cara, quem é esse cara pra falar isso pra qualquer pessoa, né? Tô aqui Aí de quando. cara, tô só ouvindo, Não, sabe? quietinha. Aí eu fiquei assim, falei, velho, tipo, como assim ele fala isso pra uma pessoa? Ele não conhece a pessoa, ele não sabe quem é, ele não sabe nada, entendeu? Não sabe quanto que a pessoa tá disposta e ele próprio não sabe ensinar também, provavelmente, né? E aí aquilo ali foi a gota d'água, assim, pra mim. Aí eu falei, não, eu vou voltar lá, vou no Instagram da Paula, vou me inscrever lá no curso dela, vou começar aqui a me preparar do jeito que der, e vou esperar a data. E aí foi que eu fui lá e me inscrevi mesmo e comecei, tava tendo aquelas aulas lá, né, nas iniciais, e eu comecei a fazer o curso, mas assim, eu fui engolindo o curso mesmo de uma forma assim, eu baixei o cronograma e fazendo tudo, tipo, adiantado mesmo, sabe? Fazendo, enfim, repetindo as coisas, vendo todos os vídeos É isso que e eu quero entender. Por é quê? isso. Gente, olha só, Carol. Aqui estamos no quadro Tip Hall, Histórias que Inspiram. Uhum, Então vamos lá, porque é muita inspiração para uma história só. é, Como assim que você tem 4 semanas para fazer o curso e você aqui, olha só a questão que você falou assim, meu maior problema é fazer o treinamento em tempo recorde porque ainda faço residências e dou plantões noturnos. é, Porque assim, é isso fazer mesmo. em 4 semanas, quando a pessoa tem tempo, é uma coisa. Mas aqui você não tinha mesmo tempo nenhum. Como que você fez encaixar? Porque assim, o que eu observei, eu fui lá, puxar o seu histórico todo, né? Eu falei assim, gente, como assim? Você foi cirúrgica, cirúrgica mesmo. Você fez o curso todo. Não foi aquela Uhum. coisa assim, vou pular, não vou puxar esse relatório, vou fazer de qualquer jeito essa redação. Não, você fez mesmo tudo direitinho. Como que você conseguiu encaixar a preparação nessa rotina que você tinha? Que você tem, É, né? foi um desafio enorme, assim, para mim, sabe? Acho que foi uma das coisas mais intensivas, assim, de estudo que eu fiz. Eu realmente tinha que ir para o hospital todo dia, porque eu estava na residência. Eu procurava encaixar nas horas possíveis, porque realmente, além de tudo, a gente sabe, né? Residência hoje em dia, a bolsa é bem restrita, então a gente tem que complementar com os plantões para poder pagar as contas. Então, eu não podia deixar de dar os plantões, mas assim, eu tentei reduzir ao estritamente necessário mesmo, né? Então, assim, sei lá, uma vez por semana ou 2 vezes por semana, no final de semana, de 12 horas, enfim. E durante o próprio dia no hospital, os momentos que eu tinha, assim, de intervalo, de almoço, de um intervalo entre uma cirurgia e outra, eu tentava ver os vídeos, eu fugia para a biblioteca do hospital para poder abrir lá o site do método TIP e ficar fazendo as aulas, enfim. Foi bem desafiador mesmo, eu ficava até tarde, mas eu sabia que, assim, era um período que eu tinha que dar esse gás e eu estava disposta a isso, porque eu sabia que era a única forma de eu tentar colher isso que eu queria tanto, né? Então eu sabia que era um período intensivo ali de dedicação, que eu ia ficar exausta mesmo, mas que para mim, assim, ia valer muito a pena se desse certo, né? Então foi bem desafiador mesmo, foi bem cansativo. Às vezes eu ia dormir e ficava pensando repetindo aquelas questões do speaking lá, né? Que tinha aquele padrão.
aquele jeito todo de fazer, e eu ficava repetindo aquilo na minha cabeça, principalmente na última semana, assim, tava bem já no automático mesmo, né? Mas foi E bem desafiador mesmo. você conseguiu fazer caber. Aí, olha, tem uma pergunta aqui da Pamela que eu sei aqui a resposta, eu vou perguntar para você e em seguida eu quero te fazer uma nova pergunta. A Pamela está perguntando qual era o seu nível de inglês? Tá, o meu nível de inglês, pelos testes que eu fiz, um deu B2 e o outro deu C1, né? Aqueles dois testes que você recomenda fazer lá no curso. Um deu B2 e outro deu C1, acho que foi isso, se não me engano. E eu tinha assim, como a maioria das pessoas, né? Faz aquele inglês durante a escola. Eu fiz, particularmente, eu fiz cultura inglesa até o final da escola mesmo. Mas nem na própria cultura inglesa eu não tinha chegado assim no nível avançado deles lá. Era é, intermediário, avançado, alguma coisa assim, mas não era o avançado em si, entendeu? Mas era, geralmente quando eu fazia os testes de nivelamento eu dava como C1, né? E como é que você estava se sentindo com relação a esse inglês? Você estava travada? Você estava muito tempo sem contato? Você estava... Como é que a sua sensação, tipo, o meu inglês está como? Como você É, estava se sentindo? eu tinha tido a experiência do estágio em novembro, né, alguns meses antes. E quando eu cheguei lá, eu estava totalmente travada, assim, sabe? Ou seja, durante a faculdade, a residência, a gente tem muito contato com a leitura do inglês, né? Com artigos, livros, muita coisa em inglês, congresso, ouvir também. Mas falar especificamente era o meu maior problema, assim, para a prova, porque eu sabia que eles pediam justamente a nota no speaking, e eu fiquei, meu Deus, mas assim, a gente acha às vezes que vai conseguir falar, e aí você quer falar e não consegue, você consegue raciocinar, mas assim, você precisa da prática, você precisa de um guia, você precisa entender exatamente o que é que você vai precisar falar na hora para poder sair mais fluente, assim, né? Então tinha esse contato maior com leitura e com o listening também, né, das coisas, mas o speaking propriamente dito, para mim ia ser o maior desafio, porque eu não estava tendo prática desde que eu saí das aulas de inglês lá atrás, entendeu? Então, você se sentia confiante ou não com relação ao seu nível de inglês? Eu achava que assim, que eu tinha uma bagagem, mas que eu sentia como se estivesse mais enferrujada e que eu precisava dar uma lapidada nisso daí, entendeu? E aqui eu vi que você colocou que seu maior medo era a sessão do speaking. Era o speaking, com certeza, E qual foi a sua justamente. maior nota? Ai meu Deus, eu não tô lembrando agora, Foi mas do eu acho que foi speaking. justamente o speaking, foi mesmo. Foi a própria, foi a que eu me dediquei mais, é verdade. Você colocou aqui meus maiores medos, speaking e writing. Foi mesmo. As suas maiores Foram as notas duas maiores, foram. exatamente. E as outras que E eu achei que quanto ia ser você melhor tirou? não foram. Você sabe? É, o total foi 100, né? Eu precisava de 93. E do speaking, realmente, eu tirei 27, que eu precisava de 24. Do writing, se não me engano, eu tirei 26 ou foi 28, não tô lembrada. 27. 27 também, né? 27. É, foi isso No mesmo. writing E e no speaking, é, 27 pontos nas duas sessões que você foi tinha isso mesmo. mais medo. E no speaking, principalmente, né? Que você estava com medo de não conseguir tirar 24, Foi, aí você tirou 27. foi isso Como é que mesmo. foi para você essa. Na plataforma do Método TIP, a gente faz uma caminhada bem diferente de preparação para o speaking, né? É uma Uhum, preparação muito específica para a prova. uhum, Então, a gente começa escrevendo, aí tem aquele relatório para ver os seus erros. Eu vi maravilhoso o seu relatório, inclusive, né? Feedbacks ali, todos abaixo de 50% dos seus erros, muito bons. E aí uhum, depois vem para uma prática sem a geração de relatório, e depois a prática mesmo de prova. E por último, uhum, o simulado internacional da ICS que você fez também. Como é que uhum. foi essa caminhada sua ali com relação ao speaking? Como você começou no speaking e como você terminou, em termos de segurança, de sentimento mesmo com relação a essa sessão? O que eu achei mais legal é que, assim, como você disse, são assim, passos, né, degraus que a gente vai subindo e progredindo nessa questão do speaking. Acho que o mais importante, eu
consegui perceber isso, que desde o começo a ideia não era já você se sentir pressionado e já tentar falar tudo, né? Então, a parte de leitura, da escrita, vinha antes. Fazer primeiro sem tempo cronometrado, para você ter uma ideia do quanto que você vai poder falar, quais são as suas ideias e organizar, e a partir do momento que você está com isso construído, você, enfim, fazer o mais próximo do oficial, né? Acho que essa divisão aí de etapas, né, de dificuldade, digamos assim, foi essencial para poder entender como é que funcionava, começar a pôr em prática e depois ir para um nível mais avançado mesmo, mais próximo do oficial e por último o oficial mesmo, né, que era o Faz muita simulado diferença, da né? E como é que foi para ATS. você a experiência do simulado da ITS? Nossa, foi assim, às vezes a gente vai fazendo as outras questões e aí quando vem o simulado da ITS e o próprio simulador, né, que consegue dizer para a gente o que está abaixando sua nota. Então, da minha especificamente, ele dizia que eu estava com boas ideias, mas eu não estava fazendo muito bem a conexão entre as frases, né? Então eu estava soltando frases aleatórias, ou seja, não aleatórias, mas estava faltando aquele Conectivo. moreover e Aham. essas coisas, então os conectivos que eu não estava conseguindo fazer. E a partir do momento que eu consegui introduzir isso, a nota realmente aumentou. Então acho que esse simulado especificamente com o relatório faz uma diferença danada mesmo, porque é o que te diz onde você precisa melhorar. E foi, no meu caso, foi bem isso mesmo que aconteceu. Você vê, às vezes, uma palavrinha que você não coloca, né? Porque o É. computador, gente, ele está procurando achar determinadas coisas. Quando ele encontra, você aumenta a sua nota. Quando ele não encontra, você perde pontos. E Uhum. não é nem porque o seu inglês não é bom, não. É porque, tipo, quem entrega exatamente o que o enunciado pede, o que os critérios de pontuação solicitam, vai pontuar mais do que quem deixou alguma coisa de fora. E aí a gente tem aí uma lista gigante, né? De critérios. E Uhum. quanto mais você acertar, maior vai ser a sua pontuação. E dentro dessas avaliações está também a avaliação do seu inglês. Mas ele desce a detalhes como velocidade de fala, percentual de pausa. Ele vai ver ali se você, por exemplo, igual ela falou, entregou os conectivos certos no momento certo. E através dessas informações, ele vai fazer toda a análise do seu cenário final e depois vai te dar nota. Então, se você não sabe qual é o critério que está puxando a sua nota para baixo, você não sabe solucionar o seu problema. Às vezes é uma besteirinha. Você viu o caso dela? Foi uma besteirinha, né? Se É. você não E, soubesse. e uma outra coisa importante também desses relatórios é que eles conseguem dizer para a gente se aquele erro que você está tendo, qual o impacto que ele tem na nota, né? Então, não é que cada tópico ali de avaliação tem o mesmo peso. Então, a forma que você fala e a fluência, ou sei lá, as pausas que você faz tem um peso X, e isso de usar os conectivos tem um outro peso Y. Então, assim, você consegue ver até quais são as coisas que você realmente precisa melhorar e se atentar, né? Ou seja, às vezes são uma coisa que você não está indo tão bem, mas que também não tem um impacto grande, e aí você consegue focar numa coisa que vai te trazer mais nota. Acho que isso é bem Acho importante que tá também. a diferença, né? A fotografia do writing também, que puxa ali Uhum, exatamente as suas necessidades individuais. Eu vi a sua também, foi muito boa, né? uhum, Isso dá clareza de tipo quais são os erros que eu estou cometendo que estão puxando a minha nota para baixo. Se você sabe, você consegue fazer o ajuste. Se você não sabe, isso. você não consegue. Você fica Aí meio que vai no levando. escuro, né? Sem saber o que que você está fazendo, se está fazendo certo, ainda mais se você tem um tempo restrito. Não dá para você ficar ali achando que está indo bem, que não está. Tem que estar, ou seja, com um direcionamento ali, né, do seu estudo. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você, com Diga. bom nível de inglês, já tendo passado por essa experiência que você passou com um professor particular, aí a gente fica com uma pulguinha atrás da orelha quando a gente tem uma experiência ruim, né? Por Uhum. que você me deu esse voto de confiança e escolheu? Vou nesse aqui, eu vou entrar nele. Só tem 4 semanas, vou colocar todas as minhas fichas nesse treinamento aqui. O que Foi foi que eu mesmo. falei? Eu mostrei em algum momento assim que você tenha Cara, falado, é ela, é esse curso. Como é que foi isso? Paula, eu acho que hoje em dia, assim, com tanta.
tanta informação que a gente consegue encontrar na internet e você encontra uma pessoa que está se dedicando especificamente só para aquilo, sabe? Ou seja, deu para ver, você transmite isso, né? Pelo que você entrega no seu perfil, que é a sua forma de comunicação, foi o que eu tive para confiar, né? Então, assim, eu vi a organização, eu vi que você batia muito na tecla de que tem que saber fazer a prova e não necessariamente saber o inglês. Então, claro que é aquela história. Ficou sem som, de repente. Voltou, Voltou? voltou. Tem que ter o nível de inglês compatível, claro, né? E se você tem o nível de inglês compatível, você não precisa ficar estudando inglês, você tem que estudar a prova, você tem que saber o que é que vai cair na questão um, o que é que vai cair na questão 2, o que é que vai cair na 3. Então, acho que isso daí eu consegui ver que você entregava bem e realmente, assim, pelas minhas pesquisas todas, e eu demorei um tempo fazendo isso, porque eu sabia que ia ser um tiro único que eu ia ter, né? Escolher um caminho para poder ver como que eu ia me preparar, não dava para ficar escolhendo muita coisa e perdendo tempo. Eu vi que o que era importante não era ficar estudando inglês, era estudar a prova. E eu vi que você se comprometia a fazer justamente isso, entendeu? Foi o E meu aí, principal se motivo. você pudesse explicar para alguém, porque o que acontece? Agora que você viveu a experiência, você tem total clareza do que a gente vê dentro do treinamento. Uhum, Mas para algumas pessoas é difícil entender que é possível se preparar para o teste sem estudar inglês. A uhum, gente sabe, são dois perfis, tá, pessoal? uhum, Tem o perfil do aluno, isso a gente vê no primeiro módulo do treinamento, inclusive. A gente vê se o aluno precisa estudar inglês para a nota que ele deseja ou não. Então, quando o aluno já tem o inglês compatível com a nota desejada, muitos alunos não entendem por que eles vão precisar fazer um curso. Mas se eu já tenho o inglês, por que eu vou precisar fazer um curso? O que eu vou estudar nesse curso que não faz sentido na minha cabeça? O que você falaria para uma pessoa que não consegue entender o que é o bastidor do TOEFL, o que é estudado além do inglês que cai na prova? Eu acho que, em resumo, estudar para o TOEFL não é estudar inglês, é estudar para o TOEFL. É isso que a gente vem falando, né? Porque é uma prova muito específica, então se você já tem o domínio do inglês, se você já tem um nível de inglês que é compatível com a nota que você precisa tirar, não adianta perder tempo fazendo mais aula de inglês normal do que a gente sempre fez, porque o TOEFL é uma prova totalmente específica e diferente não é uma prova geral. Eu acho que o maior exemplo, assim, foi aquela questão de no próprio site da ITS tem aqueles relatórios deles lá, né, que pessoas que falam inglês nativo tiram notas ruins no TOEFL. Então, assim, como assim? Ou seja, pessoas que não estudaram para a prova, mas que sabem falar inglês nativo, elas também tiram notas ruins. Ou seja, não é uma prova de inglês, assim, é uma prova específica do jeito deles lá, entendeu? Então, A definição da ITS para o teste é que o TOEFL avalia habilidades acadêmicas em isso, inglês. isso. Então, se você for ver, ele não está avaliando inglês. Ele Uhum, está avaliando o quê? Habilidades acadêmicas. isso. Como em inglês. E o que são as habilidades acadêmicas? Então, é tudo que a gente aprende no bastidor do treinamento, que é o Uhum, quê? Você conseguir, por exemplo, organizar a sua opinião na sua redação, estruturar bem as suas respostas, atender a um enunciado, administrar o tempo de prova, é o seu poder de síntese, é a sua velocidade de leitura. Então, tudo isso são habilidades acadêmicas, né, uhum, que é a forma, através delas, que você vai entregar o seu inglês. Então, se você não sabe, por exemplo, juntar, como você viu no speaking, você tinha que juntar o quê? O conteúdo de um texto com o conteúdo de um áudio. Em quanto tempo? Em 60 segundos. Em 60 segundos. Se eu fizer isso aqui agora com quem está assistindo a gente, olha, tem um texto aqui, eu vou ler o texto, eu vou conversar agora com a minha irmã aqui. E ó, resume aí para mim o texto e o áudio em 60 segundos. Por mais que o texto seja em português, o áudio seja em português e vocês todos sejam brasileiros e tenham entendido tudo, quem que vai conseguir resumir em 60 segundos? Só quem se preparou para isso. E é exatamente. isso que é a preparação para o teste. É você
aprender a fazer tudo que o teste vai cobrar antes da data do teste, né? Então, ele verifica o quê? Habilidades acadêmicas em inglês. Só que as pessoas estão estudando só o inglês, sem abraçar a parte das habilidades acadêmicas que caem no teste. E, principalmente, sem entender os critérios de pontuação. Então, o teste, como qualquer teste padronizado, se você for pensar, é um concurso público da ESAF, da Banca CESP, um vestibular. Então, a gente tem o quê? Um edital que diz como essa prova será pontuada. Os critérios de pontuação. E quem não atende esses critérios vai pontuar mal. Aí, como as pessoas estão indo para o teste atualmente? Sem conhecimento nenhum dos critérios. E os meus alunos não precisam nem saber os critérios. Eu acredito que você não saiba. Mas cada passo que você aplicou era para atender a um pedacinho dos critérios de pontuação. Não sei se você ainda se lembra da técnica Oreo, vai lembrar pro resto da vida, será? Como é que... Lembro, assim, lembro do que tinha, enfim, não, já falhou tudo. Eu lembro vagamente que quem tinha que tirar uma nota boa tinha que fazer 2 Oreos, né? Olha O só, Mega, gente. Mega Stuff Oreo, eu lembro disso. É, E ao para aplicar esse passo a poder isso. passo, você estava atendendo a cada micro palavra de Sim, exigência dos critérios de pontuação da ITS. sim. Loucura isso, né? E aí, É, se você faz daquele jeito, dá certo. Aí você tem o mesmo inglês, faz de outro jeito, pontua bem menos. eu lembro, assim, perfeitamente da parte escrita, que lá no dia da prova, inclusive, eu fazendo cada frase, cada parte que era do oral, ia lá fazendo os 2 parágrafos, e a divisão dos parágrafos, que tinha que estar bem estruturado. Então, é isso que eu acho que acabou fazendo muita diferença. Foi um estudo intenso que eu usei ali, no momento que veio o resultado, eu acabei, Conta pra sei gente, lá, como é que aliviando a foi quando você cabeça, pegou o assim. resultado? Como é que Ah, foi? eu fiz a prova, né? Foram as 4 semanas de estudo, Meu e Deus. aí eu marquei a prova para o dia 21 de fevereiro, porque eu teria até o dia 29 para enviar, e, e aí eu fiz a prova, né? Até o dia véspera ali repetindo as questões do speaking na cabeça, e porque assim, eu acho que o que mais me dava medo era o fato de que a prova tinha tempo específico para cada parte. Eu sempre gostei de meio que ter a prova na minha mão e decidir como eu ia usar isso, e ali você chega e o tempo, sei lá, tá começando a ler o texto, e na preparação eu descobri que eu não poderia ler o texto todo, e eu sempre fui muito certinha, né? E aí eu ficava assim, meu Deus, como assim eu não vou ler o texto todo? E era exatamente isso, eu não ia ler o texto todo, eu ia ler, sei lá, a primeira, segunda frase e a última de cada parágrafo, né? E tentar responder e ler depois durante as respostas, né? Que é, enfim, uma das dicas aí. E assim, quando eu me vi naquela situação de tempo para cada coisa controlado por eles, assim, isso me deixou bastante ansiosa, né? Mas quando eu vi que eu estava bem preparada, que eu estava vindo com isso em prática no dia da prova, eu cheguei e a situação foi exatamente a mesma de tudo que eu vinha praticando antes, né? Então, nada fugiu ao Olha que que, delícia ao que eu ouvir tinha isso. estudado. É claro que, assim, bate aquela ansiedade, né? Algumas coisas, sei lá na hora me deram um lápis ao invés de me dar uma caneta. E aí, Mas é sei lá, lápis. não, eu sei isso, assim, foi uma coisa que eu não me liguei, né? Ah, tá. Isso é uma coisa, assim, que eu vim treinando enquanto eu estava estudando. Eu sempre treinava com caneta e, assim, a gente é mais acostumado a usar caneta, mas acho que isso, na hora me travou um pouco, assim, porque eu tentava Menina, tem escrever uma super aula inteira rápido. falando sobre isso. Pois é, essa daí eu acho que Pulou a aula. talvez eu tivesse no plantão, eu tava, não Deu tava. uma cochilada. Nossa, mas assim, isso daí foi uma coisa que me tirou um pouco da segurança assim na hora, mas eu tentei me reorganizar dentro do possível ali, né? E fui fazendo.
é uma coisa importante aí para quem for fazer a prova, não deixem passar essa aula do lápis É aí não, porque... a parte dos do's and don'ts do writing. Ah, então pronto, Eu falo até foi essa confira daí. a ponta do lápis, porque a ponta às vezes pode estar mole, É, e aí é. você perde a anotação. Provavelmente eu assisti, mas enfim, com tanta coisa em tão pouco É. tempo, né? Mas assim, Pois é, você estudando em plantões nessa velocidade. é, Caramba, você foi lindo, foi uau. Assim, aqui foi, não tenho desculpas. Aqui nada parou você, porque assim, qual é a maior dificuldade na atualidade para todo mundo? São duas, na verdade, tempo e dinheiro, né? Mas o uhum, que acontece é a questão do tempo, ela é uma realidade para até quem tem dinheiro. Então, tem gente que tem dinheiro, mas não tem tempo. Tem gente que não tem dinheiro e não tem tempo. Tempo é o maior vilão da atualidade para todo mundo. E conseguir fazer, encaixar realmente é você colocar o seu sonho como prioridade. Total, total. E assim, quando você me mandou a mensagem, eu queria mostrar aqui, gente. Não consigo mostrar essa imagem, eu vou ler. Ai, gente, ela me mandou uma mensagem no Instagram que eu li. Eu fiquei rindo nos stories, você viu que eu te marquei, né? eu Muito vi. lindo. Olha a mensagem, não dá para colocar aqui. Estava tentando colocar a foto, mas não deixa compartilhar. Olha que legal. Paula, acabei de receber os scores do meu primeiro TOEFL, simplesmente fiz 100 pontos. Precisava de 24 no speaking e fiz 27. Você é responsável por isso. Não. Nós, quer dizer, muito mais você do que eu, porque assim, aquilo que eu falo é clareza mais atitude. A minha parte é a clareza. A sua foi hashtag atitude, hashtag rumo ao sonho, hashtag já passei, entendeu? Você foi assim, vral. Antes de te achar, procurei professor particular e ele deu risada na minha cara quando eu disse que tinha 4 semanas para me preparar. Obrigada por acreditar em todos os seus alunos e dizer que nada é impossível. Gente, eu achei tão maravilhosa. Gratidão, fiquei tão emocionada. Me fala assim, você chegou, você fez uma aula com ele, você chegou a estudar sozinha também? Você chegou a ter alguma outra experiência? Ou foi Não, ele depois entrou direto no método TIP? foi só ele mesmo, e o que eu tinha pesquisado por cima, assim, na internet, mas de fazer aula com outras pessoas mesmo, não cheguei a fazer, não. Mas a sensação foi essa daí mesmo, né? Quando saiu, assim, quando eu fiz a prova, eu tive a impressão de que eu não tinha ido tão bem assim. Eu fiquei meio abalada com esse negócio do lápis. Eu achei que eu não estava conseguindo anotar direito. Aí o listening também, como era lápis, e isso me bugou um pouco assim na hora, né? Mas eu fui indo fazendo a várias, tipo, eu só tenho essa chance, e no meio da prova, assim, aí o povo do lado falando, aí fica fazendo barulho e a gente tenta se concentrar. E aí eu fiz a prova, só que eu saí com a sensação de que eu não tinha ido tão bem. Todo mundo, Assim, tá? Você e todo é, mundo, só para você saber. e só para você ter uma ideia, Paula, assim, na hora que eu saí da prova, eu já comecei a olhar no site quando que eu poderia fazer de novo. E eu já estava pensando em mandar um e-mail para ver se eles não aceitavam a Home Edition, para ver se eu fazia, sei lá, 2 dias depois e tentava passar, porque eu tinha certeza que eu não tinha ido tão bem assim, sabe? Eu falei, cara, não acredito, velho, que eu só tinha essa chance. Não acredito que eu não vou fazer, poder aplicar nesse negócio porque eu não tenho uma prova do inglês, como assim e tal. E aí eu fiquei super arrasada, né? Meus amigos assim, não, pô, calma, você vai passar. Eu falei, não, não vou passar, é aquela confusão, assim, né? E aí quando foi, tipo, 4 dias depois, eu tava em casa, assim, um dia de noite, e aí do nada entrou o e-mail, eu acho, da ITS, assim, seus scores estão disponíveis. Aí eu fiquei taquicárdica assim na hora. E quando eu abri, tinha lá 100 e speaking 27. Aí eu olhei assim, eu acho que eu fiquei assim, sei lá, uns 20 segundos assim para acreditar que era aquilo mesmo. E na hora eu fiquei tão eufórica assim, tipo, meu Deus, não tô acreditando, como assim deu certo e tal, não é possível. Aí achei que tivesse errado, saí, entrei de novo. E não era, não, tava meu nome lá mesmo. Eu falei, velho, não acredito. E na hora que isso saiu, eu falei, vou mandar mensagem para esse professor agora mesmo, que ele vai ouvir. E mandei para você também, para poder te agradecer, porque de verdade, assim, a gente tem que agradecer a uma pessoa realmente que está se dedicando 100% a isso
O que eu acho legal é que abrange, sei lá, objetivos tão diferentes de pessoas tão diferentes e que no final das contas tenham esse mesmo objetivo em comum aí, que é o inglês, né? E que abre portas tão diferentes para as pessoas pelo mundo todo. Então, claro que eu ia ter que te agradecer. Uma rotina assim bem puxada, bem difícil, mas valeu a pena, com certeza. Gente, meus parabéns, porque assim, a sua caminhada foi muito desafiadora. Você não tinha tempo para fazer isso caber na sua vida, tinha um prazo limite. Imagina a pressão que você estava sentindo. E você foi lá e, tipo, fez. Você mergulhou de cabeça, tomou a decisão, pegou o cronograma. E o mais lindo, sério, é que muitas pessoas, quando têm pressa, elas saem pulando etapas, saem trocando a ordem. Tipo, ai, meu problema é speaking, vou começar pelo speaking. Não sei se você reparou, se sentiu. Eu explico isso, mas não sei se você sentiu que a Uhum. preparação para o speaking acontece no writing. Sim, Aí sim. normalmente a pessoa que está com pressa, ela vai se atropelando tudo. Você foi cirúrgica, cirúrgica. Meus parabéns de verdade. Você merece muito, muito mesmo. E me fala assim, o que que muda agora, né? Vamos para a fase 2. O que que muda agora com essa conquista dessa latão em tão pouco tempo? Você estudou inglês, né? Não estudou nada de inglês. Nada, graças a Deus e graças a você aí, né? Mas, assim, muda agora que eu consegui aplicar, né? Eu enviei esses documentos para lá, então está existindo o processo seletivo agora durante o mês de abril, o resultado deve sair em maio. Então eu tô assim muito confiante, né? Do que eu podia fazer da minha parte, eu fiz. Consegui, fui atrás de boas cartas de recomendação, corri atrás disso do TOEFL. Realmente foi o mês de fevereiro para mim foi uma coisa assim absurda. Eu não gosto nem de lembrar porque foi muito, muito assim, eu fiquei bem cansada mesmo, mas se tivesse que fazer de novo, assim, eu teria feito da mesma forma, sabe? Porque valeu a pena. É muito gratificante você entregar, assim, como você falou, meio que eu tinha uma chance, né? Uma pessoa para escolher para me orientar nisso e por algum motivo você apareceu aí na jornada e eu sou muito grata por isso, de verdade. Ai, obrigada. Gente, não, repete o seu sonho. Repete o seu sonho, porque é muito chique. Sonho não, que tipo, já estamos agora na reta final, né? Repete. É Repete pra quem o, tá aqui. o Ah, fellow de transplante de pulmão, cirurgia de transplante de pulmão lá em Toronto, no Canadá. gente, cirurgia de transplante de pulmão E no o mais Canadá. legal, assim, Paulo, é que eu fiz a residência lá na USP, né, em São Paulo, e lá tem transplante, né, eles fazem. Outro serviço grande também é no Sul, lá em Porto Alegre. E aqui no Nordeste, né, eu voltei para Salvador agora esse mês, eu sou daqui. Aqui na Bahia não faz transplante de pulmão, né? Então existe uma coisa muito maior por trás disso aí, que é se tudo der certo e se eu conseguir ir para poder fazer esse fellow lá, quem sabe voltar daqui a alguns anos e tentar começar a fazer essa boa ação por aqui, né? Que eu, Meu assim, acho Deus, bem gente, legal. maravilhosa, Carolina. Como você é grande. Como eu tô maravilhada, sério. Eu não sei o que que é o Tip House, né? Tipo, sabe? É muita luz, é tudo muito grande. Eu tô adorando saber da sua história, saber de tudo. É muito inspirador, de fato. A sua história é inspiradora, o seu sonho é inspirador, o tempo que você fez. Meu Deus, quanta coisa. Agora eu vou fazer algumas perguntas bem, bem assim, papum, de encerramento. Me fala assim, qual foi, bem, papum, qual foi o seu maior erro nessa caminhada de preparação para o TOEFL? Acho que não, assim que eu soube que talvez eu precisasse fazer o curso, eu já não ter procurado, ou seja, antes algumas pessoas já comentavam que ia precisar em algum momento e talvez eu já ter procurado para eu me preparar com um pouco mais de calma do que em 4 semanas. Acho que se eu tivesse procurado antes, quem sabe eu teria conseguido até uma nota melhor, né? Mas acho que dentro do possível, acho que deu para ir bem. Em algum momento você pensou em desistir? Várias vezes, assim, eu cansada, mas acho que a gente sempre vai tender
a querer uma coisa assim, quando a gente está cansado, a gente está exausto, a gente sempre vai ficar, meu Deus, eu não aguento mais, não posso mais, mas eu acho que o mais importante é a gente manter sempre na frente ali, no alto, qual é o objetivo maior, né? Então, quando estiver cansado, quando estiver querendo desistir, quando achar que não pode, quando alguém te disser que é impossível, se você tiver na sua mente confiante de que você pode, não vai ter ninguém que possa te dizer isso e você vai atrás e vai conseguir. Então, eu acho que o único limite está na nossa própria mente mesmo, que quem dá nossos limites somos nós mesmos, né? Se tiver alguém aqui nesse momento pensando assim, não é para mim, não sei se dou conta. O que que você em algum momento sentiu que talvez não fosse para você, pela Uhum, carga horária, pela nota, por uhum. tudo? O que que você falaria para essa pessoa que hoje está nesse lugar? Eu acho que às vezes a gente acaba se surpreendendo, né? Então, com a nossa própria força de vontade, por mais que outras pessoas digam que não, por mais que às vezes a gente mesmo ache que, poxa, eu tenho pouco tempo, não dá de jeito nenhum. Mas assim, se é uma coisa que você quer, se dedique, abra mão de outras coisas, né? Priorize. Se a gente sabe que é um período restrito ali, ou seja, não é que você vai fazer isso a vida toda, é um momento da sua vida que você vai parar e se dedicar para atingir um sonho seu. Então, se o seu sonho é realmente um sonho, corra atrás dele, porque se você não fizer, ninguém vai fazer por você, né? Acho que é isso É aí. aquela frase, né? Se o seu sonho não cabe na sua agenda, por que que você acha que ele deve caber na sua vida? Pois é, Né? Se ele não exatamente. cabe na sua agenda. É isso A pergunta aqui do mesmo. Leandro: além do treinamento, vale a pena comprar algum material oficial de apoio da ITS? Você chegou a comprar algum, Carolina? É, sim, os simulados adicionais do speaking. Que são do próprio É, treinamento. isso, do próprio treinamento. Uhum. Só Então, esses aí eu o que acho que é o que acontece? vale A a pena. gente já tem materiais no treinamento. O simulado speaking, todos os alunos ganham um simulado speaking. E quando ingressa no treinamento, tem a oportunidade de comprar dois simulados extra adicionais, né? Para ficar no total de três, por Isso, um valor promocional. Então, é disso que ela está se referindo. Não, você não precisa comprar materiais para fazer o treinamento. Tem bastante material dentro do treinamento. isso. Caso você sinta a necessidade de fazer mais exercícios e quiser, o único material que eu recomendo é o simulado da ITS, que é, na verdade, o quê? Mais prática de prova, porque todo o conteúdo teórico, dos bastidores, todas as técnicas estão no curso. E aí você tem bastante material, bastante exercício no curso. Alguns alunos sentem que é suficiente, outros podem ser que precisem fazer alguma coisa extra e eu deixo a cargo do aluno decidir. Então, você vê a Carol ela fez só com o material do treinamento e os dois simulados extras. Por quê? Porque ela tinha mais medo do speaking, né? Queria treinar mais o speaking. Então, Isso. varia de aluno para aluno mesmo, tá? Em princípio, você não precisa comprar nada, tá? Daí, eu tenho mais uma pergunta, tem mais duas perguntinhas aqui para você. A gente Diga. está agora com vagas abertas para a turma de abril do Método TIP. O que que você diria para quem está em cima do muro nesse momento? Se joga de vez. Sem dúvidas, assim, sério. Eu, inclusive, quando eu estava pesquisando de fazer, assim, o curso ou não, aí estava tendo live, estava tendo as aulas introdutórias, então a gente fica, puxa, será que eu faço? Será que eu não faço? Assim, de verdade, se alguém naquele momento tivesse, assim como eu tô aqui com vocês, conversando, no fundo do meu coração, sério, é um curso super bem estruturado, é um curso que ensina a fazer a prova e o que a gente precisa para o TOEFL é realmente aprender a fazer a prova. Então, assim, se inscreve aí, porque realmente dá certo. Pro lado de cá, bora arrumar o sonho. Carol, eu amei saber da sua. Eu tava louca para conversar com você, né? Louca, louca assim, não é? Mas assim, peraí, eu quero saber E a dos gente não detalhes só. falou da Ah, mensagem que eu mandei para ele depois, que foi o mais então, importante. pois Sim. é! Vamos Aí dos babás, depois que conta. saiu o resultado, aí que a gente tem que concluir a fofoca inteira, né? E Isso. aí, quando saiu o resultado, aí a primeira coisa que veio na minha cabeça, primeira não, a primeira foi que eu fiquei feliz e tudo mais, mas assim, logo em seguida, eu falei, eu vou mandar uma mensagem para aquele professor.
E aí eu mandei para ele. Mandei lá, entrei no aplicativo que tem o chat, né? E mandei, ó, é o seguinte, para você saber, eu fiz a prova, fiz uma preparação durante 4 semanas e eu fiz a prova e saiu aqui o resultado. Eu tirei 100 e com 27 no speaking, sendo que eu precisava de 24 e tal, não sei o que. Aí falei para ele, você nunca deve dizer para ninguém que nada é impossível, você não conhece as pessoas, você não sabe quem elas são e tal. E aí eu falei bem assim, bem rancorosa mesmo, né? Porque aí ele depois respondeu, acho que ele ficou bem reflexivo, assim, ele respondeu dizendo que tinha sido muito bom eu mandar essa mensagem e que isso tinha feito ele rever a forma, né, que ele conversa com as pessoas e com os alunos dele, né, que são pessoas que ele tem influência direta, então que ele realmente, ele me agradeceu, disse que ele ia repensar isso tudo, porque realmente às vezes alguma frase, uma forma de falar pode acabar impactando, né, positiva ou negativamente na vida das pessoas. Então, no meu caso em si, foi assim um combustível a mais, né? Mas ele claramente não jamais teria direito de dizer isso para ninguém. E da mesma forma, eu digo aqui para vocês que se alguém em algum momento disser alguma coisa negativa, esqueçam isso e o que tem que importar é o que está dentro de cada um, né? E eu já fui esse professor e eu já falei isso para uma pessoa. Todos nós Por quê? erramos, Porque né? aí eu quero falar uma coisa para vocês. O ser humano que acredita, ele tem um poder que a gente não consegue mensurar. Vou compartilhar um outro caso aqui que foi o único no treinamento, mas que hoje me faz não falar essa frase do impossível. Eu falo, olha, as estatísticas mostram que... Mas o que são as estatísticas perto dos planos de Deus para cada um, né? Uhum. Olha como seus planos são lindos. Tipo, gente, olha para onde você vai, as suas metas, o seu sonho. Eu imagino que os anjos estejam assim, trabalhando ali, abrindo as portas para você, porque tem planos assim maiores para nós aqui, né? E tipo, o que Uhum. são estatísticas? Teve um caso dentro do treinamento que uma aluna mandou uma mensagem, ela tinha tirado uma nota Uhum. e ela precisava de uma nota com 25 pontos a mais, 15 dias depois que ela tinha feito um teste, ela precisava subir 25 pontos em uma prova que já estava marcada para 15 dias depois. Ela mandou essa Cara, mensagem. Então, eu fiz a prova, vou refazer daqui a 15 dias, eu preciso de 25 pontos a mais. Gente, a minha resposta para ela, eu vou falar que de verdade. Eu falei que o método TIP não era uma pílula mágica, que eu não vendia uma fórmula mágica, que todas as estatísticas mostravam que aquele salto era impossível naquele prazo. Adivinha onde ficou a minha e ela cara? foi lá e fez. Quando ela esfregou na minha Do mesmo cara jeito que eu fiz com outro que professor. ela fez. E ela me mandou essa mensagem desse jeitinho. Não que eu fale pra ninguém, que não sei o que, toma aqui, não sei o que lá. E eu mandei uma mensagem para ela assim, muito obrigada de verdade. Porque você me fez ver que não há o impossível. Não existe o impossível. É E isso se mesmo. hoje alguém quisesse entrar no meu treinamento e me perguntasse, Paula, eu consigo aumentar 25 pontos em 15 dias? Eu falei assim, não, 25 pontos em 15 dias. Tipo, mas já fizeram. Já mostraram que é possível. Uhum. Então, assim, eu não sei o que esperar, sabe? Uhum. Então, eu falo muito dos dados estatísticos. Olha, os dados estatísticos mostram isso, mas não se limite pelos dados estatísticos, porque o céu é o limite. A gente não Uhum. sabe os planos de Deus para cada um, né? E ela É foi isso lá, mesmo. ela tirou essa nota, ela me mandou uma mensagem igualzinha a que Igualzinho. você mandou para ele. Eu também mandei uma mensagem para ela, agradecendo a Iane, maravilhosa, me desculpando por isso. E realmente a gente aprende muito, gente, porque o que acontece? Os dados estatísticos estão aí, a gente utiliza eles. Ele, nesse caso, esse professor nem tinha te avaliado, né? Eu tinha avaliado Uhum. ela. Uhum. Então, os dados estatísticos a gente usa para ter um norte. E eles eram
totalmente contra o resultado que ela queria. E Uhum. aí fica a responsabilidade, tipo, poxa, vou falar para a pessoa que pode para ela chegar e ir lá e se frustrar. Eu tenho Uhum. que falar para ela, olha, pode, mas não em 15 dias. A minha mensagem foi, pode, mas não em 15 dias. A gente vai precisar de 6 meses. Tipo, ficar Meu um Deus. pouquinho mais de tempo. 15 dias Quase a não mesma dá. coisa. Em 6 meses. E ela foi lá e fez. E é sobre isso, histórias que inspiram. Histórias que inspiram. A É sua verdade. também. E a gente acaba se surpreendendo. Às vezes nem a gente mesmo acredita naquilo, né? Eu, quando eu comecei, eu falei, cara, tipo, é impossível fazer isso mesmo. Como é que eu vou conseguir estudar para essa prova aí de aprender a decorar como eu tenho que responder cada questão em 4 semanas? Tipo, não vai dar. Mas na verdade o que a gente se dá conta é que a gente precisa de foco, né? Vontade e orientação, né? É Eu acho que é clareza muito mais importante atitude, é o que eu também. falo, É é o isso. grupo dos que passam de primeira. É, Clareza mais atitude. A clareza está dentro do treinamento, a atitude mais somada à atitude do aluno como a sua é sucesso. Clareza mais atitude é sucesso. E é aquela frase, né? Não sabendo o que era impossível, ele foi lá e fez, e né? E é fez. bem a sua Isso frase mesmo. aqui, ó, que é a frase da vitória que você colocou aqui. Nunca deixe ninguém te dizer que você não pode. Nunca Exatamente. deixe ninguém dizer que você não pode. Nunca deixe mesmo, porque a gente não sabe os planos de Deus para gente. Cada um com a sua religião, cada um com as suas crenças, mas tem planos superiores lindos para cada um aqui com seu propósito. E tem Tem coisas que coisas são maiores por aí. tem que estatísticas e dados não conseguem alcançar, É isso mesmo, né? Paulo. E É de você verdade. foi um presente para mim também, né? Obrigada, Paula. Um presente lindo, emocionante. E assim, o seu propósito é lindo. E sim, quero voltar a conversar com você quando você estiver lá ou quando você Em Deus voltar vai de dar lá, tudo certo. A gente faz porque uma live de lá ou depois, quando terminar, para contar a exatamente, história. Espero que dê tudo exatamente. certo, né? Meus parabéns Obrigada por também por tudo. tudo. Obrigada de verdade por ser essa guia aí nesse caminho. Realmente foi aquilo que eu falei. Eu entreguei todas as fichas para você e eu não me arrependi em nenhum momento, né? Acho que foi assim incrível a sua organização e sua dedicação para isso e se eu tivesse que recomendar, realmente recomendaria para todas as pessoas que viessem me perguntar, sem dúvidas, de verdade. Obrigada. Aí você não tem Obrigada mesmo. noção como é lindo ouvir isso. Meu Deus do céu, é assim, meta atingida, propósito alcançado, sabe? Sim, Porque, olha, o TOEFL é um assunto chato, né? é, Mas o sonho é um assunto lindo. é Falar isso de mesmo. sonho, falar de vidas, de transformação. Então, quando me perguntam, você trabalha com TOEFL? Sabe qual é a minha resposta? Ah, ah, ah. Eu trabalho com sonhos, eu trabalho com vidas, porque o TOEFL é chato demais. É O isso que é bom é mesmo. ver a transformação na vida de cada um, o toque na vida de cada um. E assim, eu só tenho que te agradecer, porque foi uma honra para mim poder fazer parte da sua história tão maravilhosa, linda, inspiradora. Esse Tip Hall, que é esse quadro, ele realmente precisava dessa história. A sua história vai inspirar muitas pessoas. E assim, vamos finalizar. Eu queria deixar um espaço aberto para você dá o seu recado final para quem está aqui com a gente. Ah, Paula, assim, aproveitar mais uma vez, né, para te agradecer por tudo, e volto a bater assim na mesma tecla é, do quanto que ter alguém e alguém que seja assim dedicado e especializado em alguma coisa quando a gente precisa muito disso faz muita diferença. Então, para mim foi incrível. Não me arrependo, eu faria de novo e com certeza, eu acho que o mais legal de tudo é justamente isso que você fala, não é o TOEFL, é o sonho de cada um, né? Então, quando a gente não pode pensar nisso como um fator limitante, né? É só mais um obstáculo que a gente está ali para poder vencer e que a gente precisa de ferramentas para isso, para poder ultrapassar mais esse obstáculo e chegar no nosso sonho, né? No sonho de cada um aí. Então, espero que ninguém aqui esteja pensando em desistir só porque acha que não consegue fazer essa prova de inglês, né? Acho que é muito mais que isso. Cada nosso sonho está por trás disso. A gente tem que correr atrás e, enfim, se dedicar e saber para quem que a gente está entregando nossas fichas. Ai,
Maravilhoso, maravilhosa, Carol. Carol, manda notícias. Mando Manda sim, notícias, pode então, porque deixar. a gente Mês tem que que saber. vem vai sair o resultado, eu já te A digo. gente precisa Espero saber os que a gente próximos faça outro passos, direct tudo. aí para atualizar Sim, as me coisas. manda mensagem, tá bom? Pode Obrigada deixar, Paula. pelo nosso encontro hoje, por essa honra de ter você aqui. Obrigada, Gente, eu que gratidão demais a agradeço. todos. Beijos no coração. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Tchau, Carol. tchau, boa Tchau, noite. tchau. Tchau, Tchau. pessoal.